Olá, eu sou Fátima Reis, sou coordenadora pedagógica e você está aqui no Paideia Virtual. E hoje eu vou trazer para você uma sugestão, primeiramente de elaboração de conceito, né? E depois também de atividade. Para que você que é coordenador pedagógico, para você que é professor que esteja assistindo esse vídeo, você possa utilizar na sua sala de aula. Então vamos lá. A gente tem uma turma de primeiro e segundo ano, em fase de alfabetização, de primeiro ano, né? Mas a gente tem ainda alguns segundos anos também que ainda estão né? A gente encontra ainda alunos em fase de alfabetização, até porque a alfabetização ela não tem um tempo estipulado, né? A gente não fala, o aluno até o terceiro ano ele precisa ser alfabetizado. A gente até alcançar a proeficiência, né, vai aí anos, né, anos de estudos. Então a gente tem ainda alunos pré-silábicos, inclusive ainda até no ensino médio ou até na universidade. Na universidade não, porque esperamos, né, que os alunos universitários eles já sejam proeficientes, né, que eles não estejam ainda em fase de alfabetização. Foi um erro aqui de pensamento. Mas, enfim, esses dias eu fiz um curso, né, com a professora doutora Cláudia Arsênio, e ela deu um material muito interessante e eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês, né, algumas considerações que ela fez com relação à alfabetização, que eu acho que são muito importantes, e a gente que é professor alfabetizador, a gente que é coordenador pedagógico, a gente tem sempre que estudar, né? Estudar bastante, porque quando a gente fala de alfabetização, a gente tá falando de um momento muito, muito específico da infância, e as crianças, elas têm infâncias muito diferentes. As nossas crianças, elas não têm infâncias, elas podem ter até parecidas, né? Mas não iguais, porque a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu, né? Da escola onde eu trabalho, que é uma escola num lugar com muita instabilidade social, né, do ponto de vista da violência. E nós temos lá alunos que não têm mães, nós temos alunos que têm pais e mães que sofreram ações, né, dessa instabilidade social, se é que vocês conseguem me entender, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né, onde a minha escola fica. E nós temos alunos que têm famílias nucleares, pai, mãe, nós temos alunos que têm famílias com mães, né? Mãe e mãe. Enfim, nós temos todos os tipos de aluno com todos os tipos de infância. E isso, obviamente, vai reverberar na questão da aquisição da escrita da criança, né? E da leitura também, obviamente. A criança escreve para ler, né? Então, até a criança ela conseguir a estabilidade da palavra, que ela entender, né, que ela ler, né, que ela consegue entender que a palavra ela é estável, que apesar da gente ter, por exemplo, a gente ter gatos, né, a gente ter todos os tipos de gatos de todas as cores, gatos de todos os tamanhos, a palavra gato, ela vai ser a mesma. Ela vai ser a mesma para o gato amarelo, ela vai ser a mesma para o gato vermelho, ela vai ser a mesma para o gato pequenininho ou para o gato grandão. Então, até ele conseguir alcançar essa estabilidade da palavra, é todo um processo, e esse processo se dá basicamente hoje em dia dentro da sala de aula, principalmente dependendo do aluno que você tem. Porque, por exemplo, os alunos da escola onde eu trabalho são alunos que eles praticamente 90% dos alunos apenas têm o acompanhamento escolar, não tem o acompanhamento familiar. 10% acho até que eu estou colocando muito, mas vá lá, 10% tem acompanhamento escolar e 90% não tem acompanhamento escolar. Então, é na escola mesmo que esse processo da aquisição da escrita e da leitura vai se dar. Ele não vai ter, como é que se diz, elementos pedagógicos, nem de leitor, ele não vai ter muitos leitores,
né, dentro da sua casa. Os produtos leitores que eles vão ter vai ser basicamente os produtos leitores da escola, né? Então, a professora Cláudia Arsênio, ela coloca algumas questões. Até o aluno entrar no processo de evolução da fase pré-silábica para a fase silábica, é toda uma evolução em que ele precisa pensar e que ele precisa criar hipóteses para poder alcançar a fase silábica, né? E a mesma coisa se dá também quando ele passa da fase silábica para a fase silábica alfabética e alfabética. Então, a professora, ela dá algumas sugestões de atividades para os nossos alunos, que dentro de uma sala, geralmente as nossas salas elas são heterogêneas, principalmente quando a gente trabalha no serviço público. Então, a gente vai ter aluno pré-silábico, a gente vai ter aluno silábico alfabético, a gente vai ter aluno alfabético. Quando a gente cria e produz atividades, a gente geralmente produz atividades silábicas. Então, as mesmas atividades que a gente dá para o aluno silábico alfabético, a gente dá para o aluno que é alfabético e para o silábico. Geralmente, o alfabético, ele vai terminar mais cedo. É aquele aluno do acabei tia, né? Até a professora Cláudia falou isso, eu achei legal e resolvi, né, me apropriar também dessa fala, né, que é o acabei tia, que é aquele aluno que você leva uma atividade, ele termina rapidinho, né, e fica ali, às vezes conversando e às vezes, muitas das vezes, até atrapalhando a aula. E o aluno pré-silábico é o aluno da bolinha, né, o aluno que não consegue fazer, é o aluno que fica olhando para o teto, é o aluno que não entende. Então, a gente tem que começar a pensar, dá trabalho, obviamente que dá, porque alfabetizar não é um processo fácil, nem para o aluno, nem para o professor. Porque quando você não sabe alguma coisa, é muito difícil. O aluno que ele está alfabetizando é tudo novo para ele, né? É tudo diferente para ele. Muitas das vezes eles nem se dão conta de que existem produtos leitores dentro da sua casa. É uma boa também a gente poder fazer isso com eles. O que eles veem de escrito no caminho da casa para a escola? Ou da escola para casa? O que eles têm de escrito dentro da sua casa? Porque se eles não têm essa referência, essa referência, né, de produto leitor, como é que ele vai entender que isso é importante? Então, a alfabetização é um processo que é muito complexo. E para o professor também poder entender, às vezes, essas 20 cabecinhas que estão dentro da sua sala, 25 cabecinhas dentro da sua sala, com infâncias diferentes, com famílias diferentes, né, com questões de valores muito diferentes, mas você precisa criar atividades para poder atender a todas as competências leitoras e de escriba dessas crianças, né? Então, é importante, quando você for trabalhar, você trabalhar com um tema gerador. Uma música. Apresenta a música, canta a música, escreve a música, né? Se você trabalha com silabação, procura lá as sílabas que é para as crianças reconhecerem lá no cartaz ou no quadro que você escrever. Trabalha esse tema gerador de maneira lúdica, de maneira gostosa, né? Que as crianças gostem, que as crianças dancem, que as crianças cantem. E depois é o momento da aulinha, né? É o momento da tia falar, da professora explicar, da maneira como é que você se auto-referenda, né? Se é tia, se é professora, eu não vejo problema nenhum em chamar de tia e chamar pelo nome também. Os meus alunos pequenos me chamam de Fátima, eu não vejo problema nenhum nisso, não acho que é falta de respeito não, tá? Enfim, as crianças elas vão me chamar do jeito que é, né? Meu nome é Fátima, então não vejo falta de respeito dos meus pequenos me chamarem de Fátima. Enfim, e aí vamos partir então para as atividades, porque já falei bastante, né? Desculpa aqui, gente, minha boca tá um pouquinho seca, aqui no Rio de Janeiro não está chovendo, então tá
ou até que hoje está chovendo, tá bem seco ainda o tempo. Vamos lá, pré-silábicos. A gente pode fazer atividades de pintar letras iniciais e finais, contar a quantidade de letras de uma frase ou de um pequeno texto, pintar os espaços entre as palavras. Você vai dar uma atividade e você vai fazer ele pintar as atividades, os intervalos entre as palavras, para que eles percebam o quê? Um número de letras. E copiar palavras para criar legendas e apresentar o alfabeto. Para os silábicos, a professora Cláudia Arsênio, ela sugere todas as atividades acima descritas. Por quê? Para que os alunos silábicos, eles já são um pouco mais espertinhos, e se eles fazem as suas atividades, eles terminam rápido e aí podem atrapalhar o seu processo didático ali da sala de aula. Então, todas as atividades descritas e faladas aqui, usar todas as letras para montar palavras, cruzadinha, é excelente essa atividade, usar ficha para montar frase e atividades de decifração, tipo descubra a palavra. Os silábicos alfabéticos e alfabéticos, todas as atividades que eu já falei anteriormente, construção de frases, ler trechos de livro e ilustrar, escrever histórias de memória, observação silábicos alfabéticos, eles podem realizar as atividades em conjunto. Aí você vai falar, ou você pode também trabalhar com um livro, aonde ele vai ler um livro. Um livro não é um livro, né, gente, muito grosso, né, uma coisa assim, mas um livro, né, para que os alunos alfabéticos eles possam ler. Aí você vai falar, mas eles vão demorar. Mas a ideia é essa, a ideia é que eles fiquem ocupados, produzindo, pensando, né, que eles fiquem estruturando essa palavra e tornando essa palavra, tornando estável essa palavra. A estabilidade das palavras, elas vêm com a leitura, não tem outro jeito. Né? E as crianças também vão aprender a ler lendo mesmo. Não tem outra forma mágica das crianças aprenderem a ler sem eles lerem, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí, por favor, a sugestão do que vocês querem que a gente converse aqui. Eu, por enquanto, eu só consigo fazer o vídeo dessa forma. Eu não estou muito sabendo assim lidar com essa questão aqui da internet, todos esses, né, desse processo aí tecnológico, mas aos pouquinhos eu vou me adequando aqui e eu conto com a participação de vocês, com a colaboração de vocês, com o carinho de vocês, tá bom? Deixa aí o seu like, o seu comentário e compartilha com quem você acha que precisa ouvir e deixa também uma sugestão de vídeo que você quer que eu fale aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!